O case de NPS é um exemplo muito didático, assim, de como a gente consegue transformar algo que é visto talvez mais como uma pesquisa, né, num produto de dados com um ciclo de valor, assim. Então, na prática, o NPS como produto, né, ele acaba olhando para toda a jornada. Então, desde que a gente tem essa captura do contínua ali, né, do feedback do cliente, até a integração com essas outras fontes de dados aqui operacionais que a gente tem, como de logística, entrega, prazo de entrega, né, o atendimento, para oferecer essa visão mais completa da experiência, do sentimento do cliente para o nosso time de vendas e identificar ali quais são esses principais fatores que influenciam a satisfação e os pontos de atrito na jornada mesmo, para orquestrar ações para fechar o loop, né, com o cliente. Então, digamos que a gente tinha lá algumas reclamações ou feedbacks de tipo, eu agendei uma entrega para um dia, né, não recebi, ou então questões de tipo, não tinha produto quando eu quis comprar. Então, a gente consegue perceber alguns pontos pequenos ali, que talvez num mar de feedbacks, né, num mar de pesquisas, a gente manualmente nem conseguiria pegar, para conseguir endereçar e investigar ali com áreas de negócio específicas, seja de logística, seja com o time de vendas que, né, tenha que colocar ali um pedido proativamente, ou o time de produção para ver como que está ali a demanda e a capacidade, né, de atender alguma região, algum centro de distribuição. Então, a gente consegue amarrar essas respostas e esses insights que a gente recebe em algumas pesquisas para gerar ações ali junto com o time da área responsável, né? Então, a gente teve que criar aqui, e aí volta no ponto que eu falei, né? Da gestão de mudança ser tão importante quanto a gestão tecnológica ali, né? Que a gente teve que criar um comitê, praticamente, né? Interdisciplinar ali dentro da rotina ali do time de vendas, para que a gente conseguisse endereçar essas ações, né? E tivesse, de fato, efetividade ali, depois de olhar o insight que vem da pesquisa. Então, acho que esse case, assim, foi muito bacana, né? E muda muito a relação entre analytics ali, as áreas de negócio, né, que ao invés de entregar um relatório de um feedback estático, né, o time começa a olhar para um backlog de evoluções do nosso NPS, né, então tem novas correlações, novos cortes ali da pesquisa, que vão permitir novas ações para a gente melhorar o nosso atendimento, a nossa operação e colocar, né, de fato, o cliente no centro, que é para a gente o mais importante, e no fim, começar a transformar esses detratores, né, que a gente tem em promotores e traduzir isso em crescimento de receita. Então, esse case ele foi bem, bem bacana. Ele é bem impactante mesmo e bem completo, né? Assim, uma visão bem holística, tanto da saída da produção até a experiência final ali do consumidor, né? E olhando para o futuro, Dani, acho que vocês já estão construindo, né, soluções bem legais e importantes para o negócio, mas eu imagino que também o céu é o limite, né? Você podia contar um pouquinho para a gente, assim, em termos de desafios que vocês vislumbram, né? Tanto tecnicamente mesmo, em soluções técnicas para amparar, né, tamanhas áreas, assim, tantas áreas envolvidas, quanto o que vocês vislumbram aí para o cenário de dados nos próximos tempos? Eu diria que os nossos próximos desafios, assim, são muito menos em provar que dados geram valor e muito mais em escalar isso com segurança, com governança e automação, né? Porque eu acho que temos recomendações, temos insights, mas como que a gente aumenta o nível de automação dessa inteligência artificial na decisão do dia a dia, né? Sem ser um risco para a companhia. Então, a gente já tem aí algumas automações de decisões por meio de inteligência artificial para logística, são coisas mais simples da gente tomar ação, né, uma distribuição, né, mover um produto de um CDA para outro. Então a gente consegue automatizar algumas decisões com mais segurança, mas algumas outras a gente ainda, né, precisa ali de um humano tomando uma decisão, né, garantindo que a gente não vai errar em alguns casos excepcionais e decisões mais estratégicas. Então, para que a gente chegue nesse ponto, né, de ter decisões automatizadas, isso exige modelos muito mais robustos, né, um monitoramento muito contínuo e uma governança forte de risco, assim. Então, todo o trabalho de governança, qualidade, arquitetura de dados, ele continua sendo muito essencial. E o outro eixo, assim, de desafios que eu acho que a gente tem aí para o futuro é expandir o uso de IA generativa e agentes de IA, que a gente tem muita oportunidade não só
nas áreas comerciais, mas nessas áreas de suporte que eu comentei. E olhando mais para frente, ter uma agenda de dados que converse diretamente com os nossos compromissos de sustentabilidade, eficiência energética e responsabilidade social. Assim, acho que usar dados não só para vender melhor e se manter competitivo no mercado, mas para operar de forma mais responsável como grupo, assim, né, como companhia para a sociedade, assim, que acho que é um tema que eu pessoalmente sou muito entusiasta, né? Então, usar dados em prol de um bem maior, não só do resultado da companhia, assim, que eu acho que também vai muito em linha com os valores da Heineken, né?